eu queria iniciar minha apresentação com uns slides aqui que tem umas imagens. Essas torneiras grandonas que vem aí, tinha praticamente todas as praças públicas das comunidades rurais de Panamá. Para mim é um símbolo da importância que tem a água subterrânea no meu país, na história do meu país. Ao lado vocês podem ver já um poço bem mais moderno, um poço tubular, usado numa indústria, uma das maiores indústrias de exportação de banana de Panamá, que é a Chiquita Brands, fazendo um contraste, essas duas imagens, da importância que tem as águas subterrâneas, e que eu acho que pelo menos na gestão, e vamos ir vendo através desses slides, através da apresentação, que eu acho que tem sido um pouco desmeditado essa importância histórica que tem a água subterrânea no desenvolvimento de Panamá. Dados gerais, a República de Panamá tem em total 75.517 km². É um país bem pequeno. Estava fazendo uma pesquisa e vi que Panamá caberia 3,7 vezes no estado de Rio Grande do Sul. E a população são 3.718.000 habitantes. A população estimada para o ano 2012. E como podem ver, é um pequeno país que cabe no município praticamente do Brasil. Por isso vocês vão ver que praticamente tudo que é legislação é nacional. Não vai encontrar uma legislação municipal, uma legislação estadual, porque praticamente tudo está muito centralizado. Bom, essa localização geográfica de Panamá com respeito ao Brasil, esse é um mapa da divisão política de Panamá, um país por 9 províncias, e 5 comarcas indígenas. Nas comarcas indígenas são lugares que tem, acho que é o melhor modelo de autonomia, né? A autonomia territorial, porque eles têm suas próprias leis aí. E pode ver, pelo menos aqui, esta é uma área de comarca indígena. Esta outra aqui acima também, a comarca Cunajala. Bem, o regime constitucional das águas, basicamente as águas subterrâneas, bem como as águas superficiais, têm um regime são bens considerados como públicos. O Estado é quem assume a gestão delas, e está proibida a apropriação privada sobre as águas subterrâneas. O Estado pode explorá-las diretamente ou por meio de empresa mista, ou pode ser dada uma concessão privada para as empresas, para a outorga da sua extração. E a Lei Geral de Ambiente cria a Autoridade Nacional do Ambiente, que é praticamente a instituição governamental que é encarregada principalmente da gestão de tudo que é recurso hídrico, incluindo as águas subterrâneas. Como eu disse, são considerados bem públicos, não tem apropriação privada. E aquela lei, a Lei Geral de Ambiente, insertou aqueles princípios da sustentabilidade e racionalidade na gestão e aproveitamento desses recursos, porque antes tudo se considerava, era uma divisão assim bem antropocentrista. Se vocês quiserem dar-lhe digamos, uma filosofia ambiental jurídica, né? Porque a divisão era ou é bem renovável, bem ambiental renovável, ou bem ambiental não renovável. Então, já quando se cria a Lei Geral de Ambiente, já tem uma visão mais, digamos, mais biocentrista, já vê a sustentabilidade, já vê a racionalidade.
ver a água como um bem finito, né? Porque aquela ideia de que a água é um bem infinito fica atrás. Né? Bom, a lei não é específica em relação a quesitos específicos para uma concessão, para uma outorga de extração de água subterrânea, mas obriga, supostamente, né, estabelece que quem usa todo o recurso hídrico deve fazer todas as obras necessárias para atender esses recursos com aquela sustentabilidade e essa racionalidade. Tudo o estudo de impacto ambiental, lá no Panamá se faz também, como aqui no Brasil, o estudo de impacto ambiental. Tem que ter, dentro do documento, um plano de manejo ambiental, isto é, para evitar poluição das águas, para evitar o despilfarro de água. E tem que atender também ao contrato de concessão respectivo que se dá para a outorga de extração de água. Não há restrições jurídicas em Panamá em relação ao uso da água. Tipo, que no estado do Rio Grande do Sul a lei estabelece que se tem rede pública de abastecimento, tu não pode pedir uma outorga para utilizar água subterrânea para uso doméstico. Lá não tem nenhuma restrição em relação a isso. Tu pode solicitar uma outorga para uso doméstico, industrial, agrícola, etc. E não tem problema nenhum. Né? Também queria fazer aqui dizer o detalhe somente que praticamente uma concessão de água subterrânea lá é praticamente um procedimento administrativo. Tu preenche um formulário, chega, dá uma visita para ver a área, eles dizem que construção tu tem que fazer para atender o plano de manejo e pronto, a concessão de extração de água é dada. Bom, em relação ao tempo da concessão, tem uma legislação de 1966, nada a ver com todas aquelas legislações que já tenho falado, que estabelece que tem dois tipos de concessão. Uma concessão temporária, nas quais o usuário recebe a outorga por um tempo determinado, 3 até 5 anos. Estas concessões temporárias é mais quando vai fazer uma construção de um prédio e a pessoa quer economizar gastos, tipo assim, pede uma concessão, utiliza água subterrânea e não gasta tanta grana em relação aos gastos que daria ao fornecimento da rede pública. E tem outro tipo de concessão, que são as permanentes, na qual o usuário recebe a concessão por um tempo indeterminado, mas não pode transferir aquela concessão a outro usuário. Além do ANAM, que foi criada, como já falei, na Lei Geral de Ambiente, existem mais 2 instituições governamentais que, mais que dar uma concessão, elas podem vir dar uma ajuda para facilitar a concessão da água subterrânea em 2 casos especiais. O Ministério de Desenvolvimento Agropecuário, eles dão, sobretudo, uma ajuda para aquelas concessões que são utilizadas em fazenda, em lugares onde vai se dar algum projeto de desenvolvimento agropecuário. Eles mesmos têm uma máquina perfuradora que cobra bem menos do que cobraria uma empresa particular se fizesse um poço artesiano. E brinda todas estas ajudas para facilitar o desenvolvimento agropecuário. E também tem o Ministério de Saúde, que eles podem gestionar uma concessão para uma comunidade rural com menos de 1.500 habitantes. Não se especifica na lei, na regulamentação, se a fonte tem que ser superficial
ou subterrânea, mas muitas vezes, como veremos ao final da apresentação, as comunidades optam por fazer um poço artesiano, porque vai mais fácil, tu tem água muito mais rápida, muito menos custoso que levar toda aquela maquinária para que leve uma rede de fornecimento desde uma fonte superficial de água. Temos também, já mais recentemente, a elaboração de um plano de gestão dos recursos hídricos, de gestão integral. Esse documento foi elaborado pela ANAM com fundamentação na lei, no decreto executivo de 84 de 9 de abril de 2007. Aí se define a Política Nacional de Recursos Hídricos, e eu queria fazer um comentário sobre isso aí. Nessa regulamentação, se vê como principal unidade de organização a bacia hidrográfica, tipo, parecido com o que tem a Lei Nacional do Brasil. Mas, no meu conceito, primeiro, não se está dando desenvolvimento dos planos das bacias. No Panamá temos 51 bacias hidrográficas do país. Primeiro isso, não se está dando, como tudo é muito centralizado, é muito difícil para uma comunidade financiar o seu próprio plano de bacia. E como segundo dado, não se está dando uma importância ao recurso hídrico subterrâneo. Então, vamos ver. O plano de gestão integrada dos recursos hídricos tem duas partes principais. A primeira é uma parte diagnóstica. Aí se vê como que vão os recursos hídricos, a sua disposição em relação à poluição que tem os corpos hídricos. E a segunda parte abrange os objetivos a médio prazo e objetivos a longo prazo, em relação ao que tem que ser feito para melhorar esta gestão. E se concentra em 5 eixos: a sustentabilidade dos recursos hídricos, a água e seu desenvolvimento, a água e a sociedade, a vulnerabilidade e a adaptação à mudança climática com respeito aos corpos d'água, e a institucionalidade e governabilidade com relação aos recursos hídricos. Bom, com respeito às águas subterrâneas, na primeira parte, ele se faz com daquilo que eu falei no princípio. Eu acho que não se está dando importância mínima do que representa a água subterrânea para o nosso país, e isso se vê refletido na pouca informação que existe dos recursos hídricos. Eu li isso, só dá para ler. Na atualidade existe pouca informação disponível em relação à hidrogeologia no país, especialmente com respeito às capacidades de recuperação dos aquíferos, as características hidrogeoquímicas, a percolação de fontes, contaminação, intrusão marinha, potencial de exploração, entre outros aspectos. Eu leio que outro aspecto faltaria. Não tem informação nenhuma das águas subterrâneas, praticamente. E é muito lamentável, né? O documento só tem como informação importante a publicação de um mapa onde se demonstra que o país tem bastante capacidade de cobrir a atenção, pelo menos para o abastecimento público, com recursos de água subterrânea. Pelo menos esta parte marrom aqui e esta aqui é as únicas partes onde tem carência de aquíferos. E estas outras partes aqui rosa é onde tem alguma possível intrusão marinha. E mesmo a água é salubre, mas a água pode ser bebida, tem qualidade para ser usada. Daí demonstra o potencial de recursos hídricos subterrâneos que tem o país. A segunda parte do documento, onde fala dos objetivos para melhorar a gestão, tanto no meio prazo
quanto no longo prazo, é triste porque dentro de todos aqueles objetivos, só fala de um objetivo específico em relação às águas subterrâneas. E os objetivos se deixam para objetivos a longo prazo. O governo atual começou em 2009 até 2014. O que aconteceu? Eles deixaram como objetivos a longo prazo para outro governo a gestão de informação para as águas subterrâneas. Eu o que entendo é que, pelo menos na realidade do meu país, chega um governo, faz alguma coisa, e chega outro governo, faz outra coisa, e não dá continuidade em muitos programas que são bons como esse. Eu acho que é o governo que estava no momento que fez o plano, pelo menos, devia deixar o objetivo de conseguir informação, de iniciar pesquisas em relação à água subterrânea, para facilitar a labor do próximo governo, de gestionar. Mas eles deixaram essa labor para o próximo governo, complicando as coisas ainda mais. A contramão de toda esta legislação, esse monte de legislação, a contramão de tudo esta documentação institucional, existe um problema de desabastecimento de água potável. Eu queria deixar para o final isto, porque ainda que não tem que ver diretamente com a gestão dos recursos hídricos que se está fazendo, é uma realidade no meu país. E, olha, a gente sabe que perfurando um poço, que fazendo um poço, extraindo um poço, água subterrânea, pode solucionar-se o problema de abastecimento. Olha aí, atualmente 35 comunidades ubicadas no setor oeste da província de Panamá, é a província onde fica a capital, estão à espera de receber uma concessão de outorga para que possam perfurar seu poço e obter água para seu abastecimento aí. Daí que a gente está consciente de que tem que solucionar esse problema e tem que respeitar a lei mesmo. A gente é muito respeitosa da lei, sobretudo nas comunidades rurais. Mas se não resolve esse problema, então levam as pessoas a fazer o mesmo que dizia o professor Hirata cá, que se o governo não me está resolvendo, cara, eu vou fazer meu poço privado, ainda que tenha que pagar mais. E praticamente que acontece que fica na ilegalidade aquelas pessoas que querem levar sua solução até o governo mesmo. Basicamente, depois de estas considerações, esta pequena aproximação em relação à realidade do meu país, eu fiz algumas considerações pessoais, só para deixar minha ideia bem clara em relação àquilo que está acontecendo. Em relação à legislação, eu acho que tem uma dispersão crônica da regulamentação. Se eu começo a ver, primeiro 1972 é a Constituição, declara as águas subterrâneas patrimônio público. Depois, tu busca na legislação quanto é o tempo de concessão e tu encontra que uma regulamentação de 1966. Agora, o plano novo de gestão é um monte de legislação que não dá para ser estudada. É muito difícil de estudar. Não tem uma organização, não tem uma lei de águas, que eu acho que isso deveria ter essa importância, né? Ter uma lei nacional de águas, onde tu encontra tudo aquilo das concessões, tudo aquilo dos estudos em relação à informação que tem que ser feita em relação às águas subterrâneas, bem como as águas superficiais, e as bacias hidrográficas também, ou pelo menos aquela legislação onde eu lhes falava que elevaram a máxima
a máxima unidade de organização, a bacia hidrográfica, é um decreto executivo, é praticamente seria um decreto ministerial que eu acho que deveria ter grau de lei, e não é assim. Bem, se bem têm sido realizados aqueles esforços institucionais em relação à legislação e documentação, pelo menos na última década, para ordenar a gestão da água, eu acho que tem sido esquecido muitas vezes o grau de princípio, a importância mesmo que tem as águas subterrâneas. Acho que as autoridades têm esquecido muito isso. E mesmo, já mostrei para vocês, as águas subterrâneas têm sido, são para nós um elemento que nos ha ajudado muito no desenvolvimento do nosso país. Historicamente, representa para as primeiras comunidades as primeiras fontes de águas potáveis, de águas para desenvolver o agro, etc. E, finalmente, eu acho que tem que ser procurada mais essa informação que faz falta. Tem que ser criadas iniciativas no setor público em relação às pesquisas que deixem ver a realidade real a realidade das águas subterrâneas. E mesmo assim tem que ser criados incentivos legislativos para que o setor privado se dedique à realização deste tipo de estudos. Bom, muito obrigado por sua atenção e ficamos para qualquer pergunta.